Olá, tudo bem? Sou o Fábio Lourenço, aluno da MBA de Gestão Comercial da FGV, e farei uma pequena explanação sobre o trabalho final de comunicação interpessoal e corporativa. Bem, para iniciar nosso processo aqui, já ter um bate-papo mais afinado, a gente vai falar sobre os desafios e oportunidades para a melhoria de comunicação. A gente percebe que hoje grande parte das empresas, né, apresentam grandes gaps no tocante a essa comunicação corporativa, né? E partindo desse conceito, a gente observa que grande parte das empresas sofre por não terem um canal único e salutar para que se gere uma comunicação ampla, com bastante filtro, uma conexão, sem que ocorrem muitas discórdias, né? Porque a gente sabe que dentro das empresas existem vários ruídos, né? E com esses ruídos a gente percebe que para chegar na ponta ela gera diversos transtornos, né? Principalmente na decodificação da informação, né? Então, hoje, um dos principais, e o principal motivo, eu acredito, seja esse, né? Um ponto que me chama a atenção é a falta de suporte pelos diversos de canais que o pessoal cria. Um exemplo, utiliza-se aí WhatsApp, e-mail, hangouts, começam a colocar documentos em várias frentes e na hora dessa busca acaba gerando um desconforto muito grande no ato de se pesquisar, no ato de se resolver problemas, em vez de gerar uma solução, acaba criando uma lacuna, né? E dentro dessa lacuna a gente percebe que acaba gerando vícios, vícios que acabam se tornando pontes para problemas. E, de verdade, a melhor estratégia seria as empresas fortalecerem seus canais com um processo único, né? De repente, adotar um sistema de comunicação, um dos exemplos utilizados aí como plataforma seria o Comunicaim, que ela tem esse canal muito objetivo, muito direcionado, com um aporte totalmente com geradores de indicadores e fortalecendo o engajamento da liderança versus time. Perfeito? O que a gente consegue identificar por desafios, né? O que foi percebido dentro das organizações? E como que gera um cenário não tão favorável por causa da condição? A primeira delas é criar um canal único de comunicação. Grande parte das empresas eles saem adotando os movimentos, detalhe, muitas das vezes os movimentos são seculares. E esses movimentos seculares acabam se perdendo por causa do extra. Um exemplo, eu vou pegar um WhatsApp, tem uma série de grupos, tem o grupo da empresa, tem grupos seculares também, e nisso tem a comunicação de diversas pessoas, né? Então, quando a gente cria um canal, adota um canal que não é único, ele pode perder o foco dentro do engajamento, né, da informação. E aí acaba se perdendo, porque isso é natural do ser humano, ele abre uma forma, até mesmo dentro de uma plataforma de e-mails, né, a gente olha ali uma série de informações e acaba se perdendo naquilo que é prioridade, né? E aí, de novo, voltando à questão de gerar um canal único de comunicação para poder dar o quê? Celeridade processual. Segundo ponto que a gente vê é gerar engajamento de time. O maior desafio de uma empresa hoje é adotar um modelo de comunicação e fazer com que haja um engajamento de time. A gente sabe que muitas vezes a liderança ele lança e não aproveita, ele não adota para si como engajamento principal, ele não usa a plataforma e acaba indo pelos seculares. Terceiro ponto que eu percebo dentro do desafio é a reportagem e a deportagem da informação. É muito comum o cara ele estratifica o canal, ele reporta, mas ele não vê se a ponta entendeu a comunicação na íntegra. Então há um gap aí. A informação ele pode até enviar, mas não tem um indicador, não existe uma possibilidade do que a gente vai falar agora no quarto tópico, que é o acompanhamento desses indicadores de performance.
E aí entra logo em seguida o quinto, que é o follow-up das demandas geradas, né? Então, quando a gente cria o acompanhamento, cria a reportagem e saber se realmente foi decodificado na ponta, e fazendo esse follow-up, entra o próximo quesito, que é eliminar os canais paralelos. Porque, vamos combinar, nós temos vários ladrões de tempo, né? Ladrão de tempo como WhatsApp, Facebook, Twitter. Então, esses canais são canais de comunicação, mas são comunicações comuns. Então, eliminando esses canais paralelos, você acaba dando foco e celeridade. E, por fim, a gente vai falar de filtragem de redes, né? A gente tem uma camada da organização, das bases organizacionais, que eles acabam elegendo alguns redes de comunicação que ele não, acaba não dando comandos claros, né? E aí, tendo duplo sentido, a condição da perda da informação, a perda da comunicação e gerando retrabalho lá na frente. Esses são os principais desafios. Bem, como a gente falou dos desafios, eu acho que agora é interessante entender quais são as oportunidades geradas dentro desses canais únicos de comunicação, né? E nada mais justo de perceber como é que funciona na íntegra, como é que ele processa dentro desse projeto de comunicação. Quando a gente olha o canal mais assertivo de comunicação e elege esse canal como prioritário, a gente gera um contexto de demandas absolutistas, né? Então a gente acaba centralizando o que a gente quer informar, como a gente quer informar, a quem deseja chegar. Então a gente cria um nível de comandos dentro dessas oportunidades. Primeiro deles é o canal mais assertivo, não tenha dúvida. Segundo tópico e o segundo ponto é a centralização do que a gente quer informar e daquilo que a gente precisa comunicar. Terceiro ponto é o acompanhamento, que tem que ser claro. Não adianta eu ter uma condição e se eu não gerar essa oportunidade de acompanhamento. Então, isso é uma oportunidade da liderança enxergar o que está sendo comunicado, como a ponta vai receber e recepcionar, e como isso vai criar e gerar engajamentos, né? Então, dentro ainda desse canal de oportunidade, a gente vê que o follow-up ele acaba se tornando muito mais assertivo, né? Então, quando você tem a comunicação, você tem a informação, você precisa identificar essa decodificação, você gera o follow-up assertivo, que vai dar o que? Engajamento de time. Engajamento de time, que é um dos processos da oportunidade que eu percebo, tá? É quando você tem todo mundo, ou quase a totalidade, processando no mesmo canal, tá? E aí você vê no próximo tópico que ele fala da liderança mais antenada com mudanças de tomar decisão. Quando você tem todo o meio corporativo baseados na informação, na conexão, tá? A gente vai começar a gerar o que? Filtros. E dentro desses filtros, a liderança ela tem um processo mais claro na tomada de decisão. Ela gera uma reconexão no processo de elaboração estratégica, né? E, por fim, você percebe que o colaborador, né, e dentro dessa linha de é criar um canal para que esses colaboradores eles tenham essa informação de forma clara, com buscas rápidas, um canal único para ele não se perder, saber se está no WhatsApp, se está no e-mail, se está num grupo de mensagem, se foi colocado num grupo de Meet, de Teams, e aí evita a perda do foco. Porque grande parte das oportunidades elas estão geradas o quê? Na ação. Se você não consegue dar ação numa conectividade de comunicação, você perde aquilo que a gente chama de informação, tá? E, de verdade, às vezes a informação, a reportagem velha não vai gerar frutos para aquilo que a gente precisa e almeja como meta. Fechado? Vamos partir para o próximo.
Pegando todo esse aspecto que a gente veio falando e comunicando, falando dos aspectos da comunicação em ameaças, oportunidades, né, foi até pedido a análise do caso do O Mar Não Está para Peixe, né, que é uma reflexão de desafios e oportunidades aplicados a um contexto profissional, né, uma coisa na íntegra, uma coisa real, para que pudéssemos fazer algo diferente e vamos falando aqui dos desafios e aquilo que a gente julga como oportunidade. Quando a gente olha, né, os diversos aspectos de desafios, tá? O que a gente percebeu no texto que foi elucidado do Gomes da Costa? Tá? A primeira delas foi a questão da instabilidade e incerteza causada por causa da pandemia. Né? Então não foi só Gomes da Costa que encontrou esses impactos que são oriundos da base assim, daquilo que a gente não consegue controlar, que são os eventos incontroláveis, né? Então, eles se depararam com uma pandemia que teria que mudar toda a base cultural, tudo aquilo que fazia reflexo ao modo operante da organização, e aí tiveram que voltar para o chão de fábrica, entender como é que estava acontecendo, para poder estar acompanhando em cima daquilo que era jurídico e legal, aquilo que estava proporcionando melhores cenários, até mesmo por causa de equipe, né? Porque a gente está lidando com vidas, e aí teria todo um processo a ser seguido. Né? O segundo movimento que a gente viu e percebeu foi exatamente o risco econômico e esse sucateamento financeiro alavancado por quê? Os incentivos organizacionais, governamentais. Né? A gente percebeu isso também como uma fragilidade, né? Até mesmo porque tudo aquilo que gera insegurança, gera incerteza, até mesmo para o andar da empresa, por mais que tivesse algum modelo de incentivo para o caminhar disso aí. Logo se depararam com mais um desafio, né, que foi os ruídos da comunicação. Antigamente existiam reuniões que eram programadas, que eram presenciais, e com isso conseguiria dar um certo ar de celeridade. E, logicamente, houve uma mudança de mindset, onde passaram a haver reuniões infindáveis remotas, né, gerando uma série de inconsistências da comunicação. Nem todo mundo conseguia decodificar essas informações e ali começou um novo processo. E, por fim, as dúvidas quanto às tomadas de decisão. Porque a Gomes da Costa ela viu uma série de situações, problemas, e o foco na solução, muitas das vezes, acaba se tornando uma coisa meio, meteórica, que teria que ser muito rápida a tomada de decisão, teria que ter um planejamento, e aí a falta de planejamento para que aquilo realmente acontecesse, ocorresse, para poder não afetar a saúde, não somente financeira, mas como a saúde corporativa da empresa. Mediante as gravidades que foram encontradas, né, dentro do cenário daquilo que era uma preocupação, a Gomes da Costa ela viu oportunidades. Né? E quando a gente fala de oportunidades, eles criaram de imediato um comitê de crise, né? Onde eles quiseram entender a visibilidade que fosse mais ampla, gerando estratégias comerciais efetivas. Né? E com isso, as reuniões, tudo que foi projetado foi gerando em nível de decisões. Então, isso aí gerou uma oportunidade de se aprender um novo, de elaborar um novo modelo de comunicação, de entender o que as esferas externas estavam influenciando dentro da corporação, da organização. E eles tiveram um segundo movimento, que foi elaborar novos canais de atendimentos internos e externos, ganhando que rapidez, eficiência no atendimento, né? Fazendo com que houvesse mais engajamento, não trouxesse riscos à organização ou minimizar esses riscos, fazer com que trouxesse um pouco mais de segurança ao time que ali estava, né? Porque quando a gente fala de time, a gente sabe que manter a sanidade e essa descomplicação da informação é um processo que demanda tempo, e ali eles viram uma oportunidade de alavancar e criar engajamentos. O legal disso tudo, das oportunidades,
foi a criação de novos canais, como está vindo aí, comunicações, canais mais assertivos, evitando o processo de ruídos, gerando foco em ações corporativas, gerando uma série de demandas que onde tivesse canais exclusivos, diminuindo os arranhões, né, nos diferentes canais externos de comunicação, porque são ladrões de tempo, então ele ganhava celeridade. E, por fim, o que ele viu como oportunidade? Uma confecção, uma conexão, uma correção de rotas, né? Onde fosse mais assertivo, tivesse uma exatidão, um plano estratégico com visibilidade macro para que diminuísse o impacto da pandemia. E isso tudinho foi gerado exatamente nesse processo de oportunidades que foi enxergado pelas lideranças da Gomes da Costa. Bem, o que a gente observa na atualidade, tá? É como a gente consegue confeccionar estratégias, perceber desafios e almejar grandes conquistas, né? Todos sabemos que é difícil uma tomada de decisão das grandes organizações quando elas estão em conflito, seja ele de fator externo ou interno, né? Elaborar planos mais estratégicos e eficazes e com uma comunicação clara e objetiva. Quando eu olho esse slide, a gente percebe, né, os desafios, aquilo que a gente tem como conquistas e aquilo que a gente estratifica como metas. O maior desafio de uma empresa, sem dúvida de errar, tá, é adotar um canal de comunicação que ele seja único, eficaz e que gere engajamento. Temos pelo menos eu tenho uma clareza muito grande, porque toda empresa, quando ela é muito grande, ela tem reuniões infindáveis de liderança. As lideranças têm dificuldades de reunir todo o quadro. Então, ele elenca ali dentro dos canais que ele tem, comercial, marketing, né, expedição, etc. E tal. E ali, se faltar um, ali já houve uma corrupção, né, ou um rompimento da informação dessa estratificação. Então, o maior desafio é adotar um canal que saiba que todos eles possam acessar, ou grande parte, para que ele seja eficaz e engajado. Perfeito? Partindo desse foco, né, do desafio da comunicação corporativa, nós temos aqui 6 tópicos que eu elegi como uma forma de identificar esses desafios. Primeiro desafio, nós temos uma reportagem, a condição do desafio da reportagem da informação. A criação de um canal de comunicação ele é extremamente importante para dentro de uma organização. E esse canal ele tem que ter acessado ou ter como aferição próximo àqueles 100% dos colaboradores estarem engajados para que haja esse movimento, claro, né, da comunicação organizacional. Outra coisa que fica muito difícil é a decodificação dessa informação, né? Como é que a gente consegue saber e entender se o nosso colaborador ou se o colaborador de uma determinada organização conseguiu decodificar a essência da informação, né? E atender essa comunicação como um atingimento extremamente desejável no tocante à sua interpretação, gera agilidade processual, gera agilidade de atendimento, gera necessidade de ações e assim vai por à frente, né? Logo depois a gente falou da decodificação da unidade da informação para que haja o quê? Condição de engajamento. Saber se essa cultura, se essa ferramenta que foi adotada, ela é eficaz e é eficiente, tá? Só vai saber se todos utilizarem, do CEO até o faxineiro. Porque a comunicação ela não pode se perder. A empresa ela tem uma fala única, até mesmo porque a gente tem aspectos como o CDC, onde todos têm sanções extremamente impactantes no processo organizacional. Vai que
uma informação ou um documento ou a questão da própria comunicação não chegue de forma eficiente. Isso pode gerar um arranhão na empresa. E aí, como é que pode ter ainda, né, a condição de evitar isso dentro da comunicação, que ainda é um desafio? A gente consegue estratificar se tiver algo que indique, né, esses KPIs que a gente usa de indicadores de performance, né, como acompanhar a reciprocidade ou o engajamento através de uma determinada ferramenta. Que daí você percebe que a eliminação de ruídos ela acaba sendo natural. Porque quando você tem alguém que ouça ou uma ouvidoria que ela possa dar gás, que possa dar ritmo, você começa a sanar problemas por meio de redes, né, por cabeças. Então, esses caras eles conseguem fazer a concentração da decodificação e apresentar isso de uma forma em nível de resultado. E aí é o principal de tudo, que é o foco na solução, né, que é o que finaliza esse gráfico, né, esse infográfico, que vai falar exatamente o que? Foco na solução. Saber se os indicadores de performance estão sendo aferidos para a cocriação de novas soluções. Né? Então, não adianta eu tentar olhar o problema se eu não tiver extrato, porque o quant e o quali eles estão ali o tempo inteiro. E aí, quando você tem eficiência, mas não tem eficácia, a coisa se perde. E aí, mais uma vez, é esforço desnecessário e por falta de engajamento de time.